Então, qual é a função da empatia? Destruir neuroses, tá? Não comprar a neurose de ninguém, não comprar a loucura de ninguém. O tema de hoje é como a empatia te fará ser um líder inspirador. É o seguinte, todo líder precisa ser aquilo que ele deseja nas pessoas. Todo líder precisa ser aquilo que ele deseja nas pessoas. Cada vez mais, ser exemplo, ser modelo, ser referência é muito mais importante do que propriamente o status de ser um líder. Para você, de fato, gozar das benesses da liderança, é muito importante que você seja aquilo que você quer nas pessoas. Então, se você deseja que as pessoas sejam mais dedicadas, é muito importante, mas muito importante, que você também seja um líder dedicado ou dedicada. Se você deseja que as pessoas te valorizem, é muito importante na liderança que você exerça o hábito de valorizar as pessoas. Se você deseja que te ouçam, se você deseja que te deem atenção, então é importante que você aprenda a ouvir as pessoas. Se você quer uma equipe mais motivada, então primeiro motive-se a você mesmo. Se bem que a motivação não é importante para a liderança. O que é importante é a inspiração. Se você quer, de fato, ter um time, ter pessoas que fazem as coisas sozinhas, então entregue para elas autonomia. Então é muito importante que o líder ele tenha essa capacidade de ser aquilo que ele deseja nas outras pessoas. Cada vez mais ser exemplo e ser modelo é fundamental. Começa em casa. Então, eu, por exemplo, sou pai de um filho de 10 anos, 10 para 11 anos, o Samuel. E é uma responsabilidade muito grande minha ser aquilo que eu desejo que o meu filho seja. Então, se, por exemplo, eu quero que o meu filho coma salada, quantas vezes o meu filho me vê comendo salada? Se eu quero que o meu filho leia mais, se dedique aos estudos, quantas vezes o meu filho me vê lendo um livro? Se eu quero que o meu filho tenha um quarto organizado, o meu escritório é organizado, a minha mesa é organizada, ele vê que a minha vida é organizada. Se eu quero que o meu filho, ele se dedique a uma atividade esportiva, eu faço algum esporte. A gente precisa, como líderes, desde dentro de casa, sermos aquilo que a gente quer no outro. Então, a liderança é pautada no exemplo. E o líder inspirador é aquele que é aquilo que ele deseja nas pessoas. Eu quero uma equipe que reclama menos. Aí eu pergunto, eu reclamo menos da minha equipe? Ou será que a minha equipe está sendo um espelho de quem eu sou? Ou será que o meu time ou as pessoas ao meu redor estão sendo apenas um espelho de quem eu sou? Então, que a liderança inspiradora ela entre no seu DNA, no seu sangue, mas com esse propósito de você inspirar sendo aquilo que você deseja nas pessoas. Vamos para o tema de hoje. Como a empatia te fará um líder inspirador? O que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje na liderança? Muitos líderes ou muitas lideranças sem empatia, o que é que eles produzem? O que produz um líder sem empatia? Antes de eu explicar para você um conceito clássico e o original, né, da empatia, eu quero trazer um contexto aqui. O que a empatia produz hoje? Primeiro, o que a falta da empatia produz hoje? Primeiro é a desumanização. Aquele sentimento de assim,
mas esse líder é desumano, né? Esse líder, ele não é um líder que respeita as nossas individualidades. Então, o sentimento de desumanidade paira quando a gente não tem a empatia necessária. Uma outra coisa é o egoísmo patético, o egoísmo bobo, o egoísmo sem propósito, que é aquele egoísmo onde a gente, de fato, só olha para os nossos próprios interesses. Então, essa falta de empatia produz egoísmo. E a gente vê no mundo corporativo um cenário, muitas vezes, que é fruto de desinteresse das pessoas de serem melhores, de crescer, de ficarem inspiradas para fazer o que tem que ser feito, porque eles percebem que a liderança é desumana ou a liderança é egoísta, né? Só pensa nela, seus próprios interesses. Eu vejo também um cenário de competição excessiva. Então, a falta de empatia, ela produz uma competitividade exagerada que beira ao individualismo. As pessoas só se preocupando com seus próprios umbigos. Então, centralismo, individualismo, competição exacerbada, egoísmo, desumanização são consequências no mundo corporativo da falta de empatia. Então, provavelmente você já viu alguma pessoa dizer assim: aqui na empresa os líderes são desumanos. Talvez você já tenha trabalhado numa empresa onde você tenha visto que os líderes estimulam a competição individualista. A competição, não a boa competição, mas a competição egoísta. Talvez você já tenha até trocado de empresa porque você tem visto um cenário que não te agradou e aí você trocou de empresa. Talvez você esteja trabalhando em uma empresa onde a falta de empatia produz desumanidade, individualismo, competição e egoísmo. É fato que você pode ter vivido isso ou conhecido alguém que esteja vivendo essa situação. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece desse jeito, dessa forma? Por quê? Porque a grande maioria dos líderes que não têm empatia, que produzem esses problemas, eles não sabem que a empatia verdadeira, olha aí, ó, é não ter a consciência ou não é ser empático. Ou seja, a liderança não tem consciência de que precisa ser empático. E essa falta de consciência empática, essa falta é aquela coisa de eu nem sei que eu não sei. É por isso que acontece a falta de empatia que gera esses problemas. Então, eu nem sei que não sou empático, por isso que eu ajo dessa forma. Então, trazer a consciência serena como exercício terapêutico, é um exercício terapêutico. É um exercício terapêutico para que a liderança traga a consciência da falta de empatia. Eu preciso trazer para mim a consciência do quanto que eu sou egoísta, do quanto que eu sou competitivo da forma errada, do quanto que eu estimulo o egoísmo e do quanto que eu sou desumano. Essa consciência tem que fazer um download em mim para que eu possa, de fato, abrir os olhos e não executar essa falta de empatia. Então, qual é a solução para isso, Rodrigo? Qual é a solução? É saber como agir de forma empática. Uma vez que a consciência surgiu, como agir de forma empática. Engraçado que tem uma pesquisa da Universidade dos Estados Unidos, da cidade de Michigan, nos Estados Unidos, né, que avaliou o grau de empatia dos países, não é? O autor desse estudo foi um professor chamado William Chopik.
não é? Ele publicou esse estudo em 2016 no Journal Cross Cultural, não é? É um artigo de psicologia. E esse artigo trazia o grau de empatia pesquisado pelo William Chopke dos países do mundo. E pasmem, o Brasil, dos 63 países analisados, olha só, dos 63 países analisados, o Brasil é o 51º no ranking. Então, de 63 países, o Brasil é o 51º no ranking de países não empáticos. Nós somos experts em falta de empatia. Não é? Mas o que é, então, a empatia? O que é a empatia? Ok? O que é empatia? Então, eu vou trazer para você agora, de forma mais lúdica, um diagrama para que eu possa elucidar para você, ponto a ponto, o que é a empatia. Tá bom? Então, eu estou aqui com o meu MindMeister, né? O meu mapa mental, e eu quero mostrar para você aqui duas definições de empatia, não é? O que é a empatia? A combinação ou uma ação comum, ok? A empatia é uma combinação ou uma ação comum. O que também é a empatia? A empatia, ela é compreender emocionalmente um objeto, ok? Então, a primeira coisa, a empatia é uma combinação ou uma ação comum. Segunda coisa, ela é a compreensão de um objeto emocionalmente. Combinação ou ação comum é o seguinte, combinar significa casar. Então, por exemplo, quando um noivo casa-se com uma noiva, está havendo ali uma combinação, um casamento, certo? Essa combinação também é o conceito de empatia. Fulano combinou com Beltrano, não é? Ela combina com ele combina com ela. Esse casamento, toda sociedade, todo compartilhamento é uma ação comum. Isso é uma definição de empatia. A segunda definição de empatia é compreender emocionalmente um objeto. Lembre-se, a palavra é compreender. A palavra é compreender. Engana-se, não é? Quem pensa que a empatia é apenas a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque é o seguinte, esse é um conceito que a psicologia herdou, mas herdou de maneira errada. Rodrigo, quem é você para dizer que a psicologia herdou de maneira errada? Por que eu vou estar dizendo isso para você? Porque uma outra área da mentalidade herdou isso da maneira correta, que é a neurologia. Veja bem, colocar-se no lugar do outro é impossível. É impossível. A não ser que o meu sistema nervoso central se acoplasse ao cérebro da outra pessoa. Se eu conseguir pegar um sistema nervoso completo de alguém e agrupar no cérebro de outra pessoa, dentro da situação que ela está vivendo, de repente eu posso até sentir o que ela está sentindo e me colocar no lugar dela. Então, por mais que eu tenha vivido algo parecido com o que aquela pessoa viveu, eu não consigo me colocar no lugar dela. Por exemplo, eu morei na favela, filho único de mãe solteira.
Se eu conheço alguém da favela, filho único de mãe solteira, eu não consigo me colocar no lugar dele. Eu consigo o quê? Entender a posição dele. Entender a situação dele. Mas não me colocar no lugar dele. Colocar-se no lugar do outro é um termo errado. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é tentar entender a situação, o sentimento do outro. Por isso que não há possibilidade de se colocar emocionalmente no lugar do outro, mas sim compreender, entender o lugar do outro. Ok? Isso é muito importante. Uma outra definição de empatia, né, é... Deixa eu posicionar aqui para ficar melhor para você agora. Uma outra definição de empatia é projetar veja bem, projetar a personalidade de alguém ou objeto. Ok? É isso. Projetar a personalidade de alguém ou o objeto. Tá certo? Veja bem, projetar, então, a personalidade de alguém ou objeto. Então, eu diria que aqui é o número 1, compreender emocionalmente é o número 2 e projetar a personalidade é o número 3. 1, 2, 3. Perfeito assim? Ok. Agora, projetar a personalidade não é você ser o outro ou você ser o objeto. É projeção. É você fazer uma perspectiva, tá? É você fazer uma análise projetiva, analítica do outro, e não ser o outro, ou ser o objeto. Ok? Essa é uma definição de empatia, tá certo? Empatia do grego, olha só, empatia do grego, qual é a definição de empatia no grego? Você sabe? É isso aqui, ó, paixão. Paixão, isso mesmo, paixão. O conceito clássico de empatia no grego significa paixão. Tá? É a origem da palavra no grego. Tá? É a paixão. Por isso que, sendo paixão, você pode estar sem noção. Porque, de fato, todo apaixonado perde o seu senso crítico. Todo apaixonado, em tese, perde o seu senso crítico. Você já esteve apaixonado? Para quem está apaixonado, tudo são flores. Para quem está apaixonado, tudo são as mil maravilhas. Tem até um ditado popular que diz que a paixão cega. E a origem da palavra empatia vem de paixão. Logo, em tese, empatia é algo que faz você perder a noção e não ter consciência. Então tem gente que pensa assim: fulano tem empatia pelo outro, logo ele sente a dor do outro. Não. Se ele sente a empatia pelo outro, talvez ele esteja apaixonado pela situação do outro. Daí ele acredita que está sentindo o que o outro sente. Mas isso é impossível. Tecnicamente, isso é impossível. Emocionalmente, é uma compreensão. Legal? Então, esse é um detalhe muito, muito, muito importante. Ok? Então, vamos lá. O que, então, não é empatia? Tá? Então, o que não é empatia? Então, vou colocar aqui o próximo passo. Não é empatia. Olha só. O que não é empatia?
tá? Deixa eu subir aqui um pouco. Legal. O que não é empatia? Então vamos lá. Não é empatia se colocar no lugar do outro. Essa é a primeira coisa. O que também não é empatia? Nós vimos aqui agir ou pensar da forma que o outro pensaria. Já vimos que isso também é impossível. Nas mesmas circunstâncias. Vê bem, agir ou pensar da forma que o outro pensaria nas mesmas circunstâncias. Deixa eu aumentar aqui. Maravilha. Agora eu vou colocar para cá. Isso aqui não é empatia. Se colocar no lugar do outro, ou agir ou pensar da forma que o outro pensaria nas mesmas circunstâncias. Ok? Nas mesmas circunstâncias. Tudo bem? Então, o que acontece? Esses conceitos de o líder empático. O líder empático é aquele que se coloca no lugar do outro. O líder empático é aquele que age e pensa da forma como eu agiria. Ilusão, falácia, bobagem. Conversa para boi dormir. Isso é tecnicamente impossível. Emocionalmente, pode haver por parte do líder uma compreensão, mas não se colocar no lugar do outro. Isso foi uma grande falácia que a gente absorveu sem prestar atenção nos fundamentos psiquiátricos, nos fundamentos neurológicos, nos fundamentos antropológicos, tá bom? Então, isso é muito importante entender. Então, a neurociência, ela explica que seria impossível nós nos colocarmos no lugar do outro, apenas isso seria possível se a gente tivesse os nossos cérebros interligados, coisa que não existe, tá? Mas, emocionalmente, poderemos sim sentir e compreender. Dentro desse aspecto, aí você pode dizer, Rodrigo, mas eu sinto a dor do outro. Não, você não sente a dor do outro. E olha que eu digo isso como experiência de dor crônica. Eu sou paciente de dor crônica, né? Por exemplo, em 2016, eu cheguei a pesar 48 quilos. Eu fiquei semi-paraplégico com um problema na coluna. 2 hérnias de disco associadas à síndrome miofacial crônica. Seja lá o que for isso para você. O que eu quero dizer? Que essa síndrome miofacial crônica que eu adquiri na coluna me colocou semi-paraplégico numa cama. E eu sentia dores horrorosas. As minhas dores eram confundidas com pacientes de fibromialgia. São aqueles pacientes que sentem dor em todas as partes do corpo, o tempo inteiro. Então, eu fui diagnosticado por diversos especialistas em 2016 com fibromialgia, sem ser. Por quê? Eu tinha os sintomas, mas não tinha a doença. Olha que coisa interessante. Então, algumas pessoas me dizem, Rodrigo, eu consigo sentir a tua dor. Não, você não consegue sentir a minha dor. Você consegue compreender a minha dor. O termo errado é esse, tá? Então, se você tiver experiência de conhecer alguém que tem dor crônica, né? Você vai entender. Seja você, seja alguém, se você já teve essa experiência, não sei, mas é justamente isso. Então, o compartilhamento da emoção não se casa com apenas um conceito, mas sim com uma compreensão. Não é porque eu acredito que a empatia é se colocar no lugar do outro que eu vou para um conceito que não dá. Então, isso aí é complicado. Então, o que é, então, a verdadeira empatia, José Rodrigo? Já sei o que não é empatia.
né? Agora, o que é empatia, né? Deixa eu colocar aqui agora esse conceito. O que é empatia, ok? Deixa eu trazer para cá e eu vou organizar aqui para você. Beleza, vamos lá. O que é, então, empatia? O que é? Primeira coisa, empatia primeira coisa, é estar presente. Ok? Estar presente. Muito melhor do que a gente se sentir no lugar do outro, muito melhor do que a gente procurar sentir o que o outro sente, é a gente estar presente. E isso é uma chave da liderança fundamental. Fundamental. O líder que é presente, ele é muito mais empático do que um líder que procura sentir as minhas necessidades, sentir a dor do outro. Veja, filhos complexados, filhos carentes, filhos problemáticos, filhos cheios de complexos, geralmente são fruto de ausência e não de pessoas que sentiam a dor dele. Então, um pai ausente gera muito mais dor do que um pai que procura sentir a dor do filho. Quando você estava com febre quando era criança, quando você ficou doente, quando você passou as madrugadas enfermo, quando você ficou com fome de noite, que os seus pais ou seus cuidadores acordaram para cuidar de você, eles não estavam sentindo a sua dor, a sua necessidade. Eles estavam presentes. Então, ser próximo, ser presente é muito melhor do que ser um falso empático, que é aquele que se coloca no lugar do outro, que é uma falácia. Então, um líder precisa ser presente. Não quer dizer só presença física, presença emocional, presença intelectual, presença espiritual, presença social. Você é um líder que só cobra resultado e meta, você não é um líder presente. Você é um cobrador de coisas. Um líder presente é aquele que educa, é aquele que orienta, é aquele que transforma, é aquele que participa e se faz presente. Mesmo à distância, ele se faz presente. Então, a empatia, a arte de liderar de maneira inspiradora é ser empático. E é essa forma, sendo presente, que você cumpre o papel de ser empático. Seja presente para o teu pai, para a tua mãe, seja presente para o teu marido, para a tua esposa, seja presente para os teus filhos, seja presente na faculdade, seja presente na igreja, seja presente nas suas amizades. Uma pessoa presente, ela é empática. Ela é empática. Ok? Uma pessoa que se envolve, ela é empática. Eita, essa foi forte, hein? Bacana? Show de bola? Então, outro ponto da liderança, o que é a empatia na liderança? É viver. Número 2. Viver o que fala. Primeiro, estar presente. Segundo, viver o que fala. Um líder coerente e transparente é aquele que ele é aquilo que ele fala. Ele faz aquilo que ele faz. Ele pede aquilo que ele faz. Ele é o modelo, ele é o exemplo daquilo que ele precisa que as pessoas sejam. Então, uma liderança pautada na transparência e na coerência é uma
liderança pautada no modelo. E esse tipo de líder, ele é um líder inspirador. Todo líder inspirador, ele vive o que ele fala. Todo líder inspirador é escutado por aquilo que ele faz e não por aquilo que ele fala. Quer saber sobre alguém? Não escuta somente o que ela fala, mas o que ela faz, o que ela executa, tá? Um professor, ele ensina. Um líder, lidera. Um médico, medica. É a ação que faz chegarmos à conclusão de quem é uma pessoa. É a atitude. É a prática. Então, para que eu estivesse aqui com você falando de liderança, eu tive que passar por 5 multinacionais, ter equipe, como tenho hoje, liderar e treinar líderes, liderar e treinar empresas, liderar e mentorar pessoas. Entendeu? Então, é justamente isso que pauta a liderança inspiradora e a verdadeira empatia. Viver o que você fala. Tá? Número 3. A verdadeira empatia, como eu já falei, é ser transparente. Ser transparente. Ser transparente, ser verdadeiro, ser autêntico. Número 4. O líder, número 4. Ele não compra a loucura dos outros. Como assim, José Rodrigo? Não compra a loucura dos outros. O que significa não comprar a loucura dos outros? Existem pessoas que nasceram para ser neuróticas, para ter neuroses de nascença. Neuroses não no sentido apenas patológico, mas no sentido clínico, emocional, psiquiátrico. E, aparentemente, são pessoas muito normais. Por exemplo, eu tenho minhas neuroses. Você tem as suas neuroses. Minha mãe tinha as neuroses dela. Minha mãe já faleceu há 20 anos, mas ela tinha as neuroses dela. Meu pai, eu não conheci, mas provavelmente eu fui abandonado pelo meu pai. Né? Fui criado filho de mãe solteira, mas o meu pai provavelmente tinha as neuroses dele. Né? Hoje eu tenho líderes nas empresas extremamente neuróticos. Eu tenho equipes extremamente neuróticas. Todo mundo. Mas existe uma coisa chamada a neurose repetitiva. A neurose repetitiva custa caro. Ela vira loucura. Né? Na psiquiatria, existe uma coisa chamada script. Se você for estudar um campo da psiquiatria chamado neuroses, você vai ver, tem uma coisa chamada script. O que é o script? É você repetir uma neurose de uma forma que ela vira uma loucura. Por exemplo, menino, não corre na chuva que tu vai ficar gripado. Aí repete isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O adolescente já está com 15 anos e a mãe dizendo, não corre na chuva que vai ficar gripado. A neurose virou uma loucura. Entendeu? Então, só quem passa em concurso, só quem é promovido é quem tem peixada, é quem indique, é quem tem QI. Isso repetida várias vezes, dessa neurose vira-se uma loucura. E aí essa loucura empurra você para trás. Empurra você para baixo. Então anota aí, toda neurose vira uma loucura. E tá cheio de times e equipes carregados de loucuras. Qual é o papel do líder inspirador? Ele começar a fazer um trabalho neurológico, terapêutico, psiquiátrico, entendendo o código de barras das pessoas. Essa neurose repetitiva vira uma loucura. Quando é que você percebe uma pessoa que já tem uma loucura? Quando você sabe que ela já tem uma certa idade e repete uma neurose.
repete uma neurose. Por exemplo, aqui ninguém é valorizado, aqui ninguém cresce, aqui é assim mesmo, aqui não sei o que lá, aqui é só quem tem peixada, a minha equipe não sei o que lá, eu não sei o que lá, é a neurose que virou loucura. Então, qual é a função da empatia? Destruir neuroses, tá? Não comprar a neurose de ninguém, não comprar a loucura de ninguém, tá? Eu vou explicar mais sobre isso lá na maratona em detalhes. Como é que você entende esse código, essa chave do ser humano, para descobrir se ela tem uma neurose frequente que já virou uma loucura? Assim, ó, em uma pergunta que você fizer para ela. Até para você mesmo se identificar como uma pessoa que não tem empatia, simplesmente porque você já está um louco cheio de neuroses. Ou uma louca cheia de neuroses. Tá? Então, empatia é você não comprar a loucura dos outros. Tá? Não comprar a loucura dos outros. E, por fim, que é muito importante também, número 5, empatia é não se apaixonar por neuroses suas ou alheias. Não se apaixone pelas suas neuroses, nem pela neurose dos outros. Sabia que tem líder que virou apaixonado pelas suas próprias neuroses e não cresce, não é promovido, não é valorizado, não é reconhecido por causa disso? E às vezes, em uma pergunta, eu já faço o diagnóstico nas minhas mentorias, palestras. Em uma pergunta que eu faço, eu já sei se ele já está apaixonado ou não pela neurose dele. Então vai falar comigo e diz assim: Zé Rodrigo, deixa eu falar com você. Estou precisando de ajuda porque eu não consigo crescer. Aí eu pergunto: o que você acha que não está te fazendo crescer? Ah, porque a minha empresa. Ah, porque a minha equipe. Ah, porque a minha chefia. Ah, porque o meu cargo. Ah, porque as minhas metas. Ah, porque os meus resultados. Eu já sei que ele está apaixonado pelas neuroses dele ou dela. Por quê? Porque qual é o sinal de que uma pessoa ela tem paixão pela sua neurose e aí ela não é empática nem com ela nem com ninguém? É o quê? Ela só sabe arrumar culpado, dar desculpa. Arruma culpado e dá desculpa. Quando você fala de um jeito que você dá desculpa toda hora por alguma coisa que você não conseguiu, ou arruma um culpado o tempo inteiro, você tem uma neurose que você está apaixonadinho por ela. Ah, mas é porque minha equipe. Ah, mas é porque meu time. Ah, mas é porque minha vida. Ah, mas é porque não sei o quê. Arruma culpado, dá desculpa. É uma neurose adquirida e trabalhada a ponto de virar, de fato, um hábito. Então, não dá para você ser alguém empático. Ah, eu me coloco no lugar do outro. Mas você é uma pessoa que só vive arrumando culpado e dando desculpa. Então, você não é empático coisa nenhuma. Me desculpe. Você é um falso empático. Entendeu? O que eu digo é o seguinte: é que na liderança é muito importante você aprender a lidar com gente. É muito importante você entender de gente. Por isso que eu digo que liderança não tem nada a ver com ferramenta. Liderança não tem nada a ver com indicador. Liderança não tem nada a ver com gestão. Liderança é coisa de entender de gente. Entendeu? Então é muito importante que você invista tempo, energia em entender sobre liderança inspiradora, porque ela fala do código de barra do ser humano. Entende? Então, a verdadeira empatia, ela tem esse processo de 5 pilares. Primeiro, estar presente. Segundo, viver o que fala.
Terceiro, ser transparente. Quarto, não comprar a loucura dos outros. 5, e não se apaixonar pelas neuroses suas ou alheias. Ok? Isso é, de fato, empatia. Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que as nuvens vão se abrir, o sol vai começar a brilhar, as rosas vão começar a desabrochar, as borboletas vão começar a voar, a sua mente vai explodir, porque você, de fato, vai começar a trabalhar o seu processo de ser um líder inspirador. E é o que eu sempre digo, quando você fizer isso, e ser esse líder inspirador que você merece ser, promoção vai correr atrás de você, valorização vai correr atrás de você, reconhecimento vai correr atrás de você. Mesmo que você esteja nesse dito corre-corre, descascando pepino, descascando abacaxi. E vai ter uma equipe unida rumo ao objetivo que você merece colocar a sua equipe e as pessoas ao seu redor. Então, empatia é estar presente. Em resumo, tudo que vimos aqui hoje. Olha só, tudo que vimos aqui hoje. Primeiro, empatia para ser um líder inspirador. O que é que vimos hoje? Aqui é uma combinação ou ação comum, ou compreender emocionalmente um objeto. Número 3, projetar a personalidade de alguém ou o objeto. Falei sobre a paixão, que é a origem do grego, a empatia. Falamos o que não é a empatia. Se colocar no lugar do outro não é empatia. E agir ou pensar da forma que o outro pensaria, nas mesmas circunstâncias. Isso não é empatia. E falamos sobre 5 pilares, de fato, do que é ser empático. Estar presente, viver o que fala, ser transparente, não comprar. Faltou um R aqui, né? Não comprar a loucura dos outros, não se apaixonar por neuroses suas ou neuroses alheias. Tá aqui. Tá aqui. Agora é colocar em prática. Começar a entender como é que você está funcionando aí. Tá? Então, é assim que a empatia de verdade, a verdadeira, te fará um líder inspirador. Se você aprender isso, você vai estar na frente de muita gente. Se você entender e praticar isso, você vai se destacar muito mais rápido do que você imagina. Porque quem entende de gente cresce mais. Quem entende de pessoas é muito mais reconhecido. Quem entende de pessoas alcança melhores e maiores resultados. E é assim que a empatia vai fazer você chegar no objetivo que você merece chegar, que é ser um líder ou uma líder inspiradora.